Olá, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Hoje nós vamos bater um papo com Everaldo Nascimento, ele que é consultor político e também com larga experiência nas eleições em todo o Nordeste brasileiro. O foco hoje é falar sobre a eleição no estado de Pernambuco. Nós temos uma disputa, de uma certa forma, atípica, mas que gera expectativa em todo o eleitorado do estado de Pernambuco, uma vez que temos duas mulheres aí postulando o cargo máximo da governança estadual. Everaldo, seja bem-vindo ao blog do Didi Galvão, lembrando que esse é um trabalho em parceria com o canal do Everaldo Nascimento no YouTube. Um abraço, Didi, é uma alegria muito grande te cumprimentar, falar com seus espectadores e lhe parabenizar, em primeiro lugar, pelo sucesso que é o seu blog e o serviço que você presta com muita grandeza aqui no estado de Pernambuco. Everaldo, nós tivemos no dia 2 de outubro uma disputa eleitoral onde números indicavam uma larga distância de Marília Reis para o possível segundo colocado, que terminou sendo Raquel Lira. Mas, quando nós conversávamos ao transcorrer da caminhada, você já fazia uma análise contrariando outros analistas políticos. Você indicava que Raquel Lira chegaria ao segundo turno com força. Pelo próprio desempenho pessoal de Raquel. Primeiro, ela é uma mulher do Agreste, bastante conhecida num bom colégio eleitoral de Pernambuco, que é a região de Caruaru, aquelas cidades que representam segundo, vamos dizer assim, colégio eleitoral do estado, fora da região metropolitana. E o próprio desempenho pessoal de Raquel demonstrava isso, que por onde ela passava, principalmente no sertão, onde ela não era muito conhecida, deixava um rastro de mulher muito preparada para o enfrentamento. Eu gosto de dizer, no meu trabalho de consultoria nessa área de marketing político, que quem ganha a campanha é candidato. Quem ganha a eleição é candidato. Claro que se não dispensa grupo. Grupo é importante, tem que ter grupo. Candidato que sabe trabalhar com grupo. Candidato que tem que ter estrutura. A estrutura não é somente a financeira. O que ganha a campanha é gente. Candidato que sabe lidar com a sua equipe, liderar a sua equipe. E aí a gente via desde o início que Raquel vinha com essa plataforma. Por isso, bem antes das eleições, da votação em primeiro turno, eu já dizia aos amigos mais próximos e disse a você que Raquel tinha tudo para chegar e chegar bem no segundo turno. Analisando agora pontos específicos e de ordem comportamental das duas candidatas, o que você identifica como falha de Marília Reis e de Raquel no primeiro turno? Todos apontam que Marília teria falhado quando não foi aos debates. E pode até ter falhado, mas na verdade a falta da presença da campanha mais incisiva dela nas regiões, principalmente na capital. Ela veio de uma candidatura a prefeita do Recife, disputou, ganhou, foi para o segundo turno, disputou com o atual prefeito João Campos, primo legítimo dela. E ela teria ganhado, ela ganhou, aliás, no primeiro turno com a maioria dos votos. Ela foi em primeiro lugar para o segundo turno. E lá não teve essa necessidade de se segurar e ganhar a eleição no segundo turno. Agora, a campanha ou falhou, ou a sua presença de líder da região metropolitana pode ter falhado, porque ela não ter ganhado a eleição, ter sido o terceiro lugar na capital, em Recife, que é a sua base, a sua residência, o seu berço, né, a sua principal base eleitoral, ela não ter chegado em primeiro lugar, pode ter demonstrado isso que você me pergunta, pode ter sido a grande falha, um trabalho intenso. Talvez ela tenha interiorizado muito a campanha e deixado de marcar uma presença no reduto eleitoral principal, que é o Recife, que seria o Recife e toda a região metropolitana. A principal falha foi a falta de presença da campanha, ou talvez da candidata, na região metropolitana do Recife. Você fez uma análise em relação à candidata Marília Reis e Raquel Lira. Você perguntou com relação à falha de Raquel? Falha, sim. Eu acho que a campanha, ao contrário do que aconteceu na capital com Marília, foi o que não aconteceu no interior, no sertão. Foram muito poucas as incursões de Raquel Lira no sertão do estado. Eu falei que a mulher do Agreste, ela se saiu bem no Agreste, se saiu muito bem na capital, especialmente em Recife, né? Mas poderia ter um desempenho melhor em outras regiões do sertão. Então, se houve uma falha, foi justamente essa presença, se não fisicamente da candidata, mas da campanha, uma campanha mais forte no sertão. Até mesmo usando de forma
mais acentuada a presença de João Lira, que é ex-governador de Pernambuco. O próprio João Lira não tem essa tradição de sertanejidade. Ele não anda por aqui muito, não teve uma incursão nessa região na sua trajetória política, mas é um homem que tem um nome. Né? O próprio pai de Raquel Lira podia ter feito um trabalho no sertão. Da mesma forma, Gustavo Krause é um nome conhecido, um nome que tem uma densidade no sertão. Ele poderia ter cumprido uma agenda de defesa da chapa pelas regiões do sertão, porque mais do que João Lira, Gustavo Krause fincou amizades mais fortes aqui no sertão do estado. Everaldo, agora já no dia da eleição, houve um fato inesperado que de uma certa forma comoveu todo o estado de Pernambuco, que foi a morte do esposo da Raquel Lira. Isso pode ter sido visto como ponto contributivo para o crescimento de Raquel? Se contribuiu, mas não foi para ter uma alavancada ou um crescimento tão grande no dia da eleição. Eu não vejo como tenha sido um ponto decisivo. Há muitos que comentam que sim, que foi justamente esse fato que levou à subida de Raquel de 17%, 18% para 20%. Essa margem atribui-se a isso. Eu particularmente não. Acredito que foi justamente o desempenho na reta de chegada de Raquel Lira, principalmente a sua comunicação através das redes sociais, mas ainda melhor, os últimos programas dela apresentados no guia, no programa eleitoral de rádio e televisão. Agora vamos para a disputa no segundo turno. O que Raquel deve fazer para melhorar como performance e alcançar a vitória? Primeiro, botar o pé na estrada, andar nos 4 cantos de Pernambuco, porque quando ela andou no primeiro turno, muitas pessoas não sabiam sequer quem era Raquel. Certa vez, quando eu assisti uma peça publicitária, onde dizia quem é essa mulher, o marketing dela acertou muito, porque Pernambuco não conhecia Raquel da porta do sertão, que é Arco Verde, para cá. Raquel era conhecida principalmente no Agreste, mas como secretária de Eduardo Campos, tornou-se também uma mulher conhecida na região metropolitana do Recife. Mas aqui no sertão, não. Até agora, na véspera da votação de primeiro turno, muitas pessoas, quando ouviam alguma propaganda, algum comentário sobre Raquel, essa mulher que está ascendendo, que está crescendo nas pesquisas em primeiro turno, muitas pessoas perguntavam quem é essa mulher. Então, essa pernambucana, que vem com essa simpatia do Agreste, ganhando a região metropolitana, já ganhou, inclusive, no primeiro turno, ela precisa fazer isso, chegar mais ao sertão, tanto presencialmente, como também com uma campanha mais forte, mais incisiva, defendendo os grandes problemas que o sertão de Pernambuco historicamente passa. Em relação a Marília, o que ela deve fazer para melhorar? Marília teve um desempenho interessante aqui no sertão do estado, apesar de que isso não apareceu muito, principalmente em Petrolina, no primeiro turno, onde Miguel, igualmente Raquel fez em Caruaru, Miguel saiu-se muito bem em Petrolina. Mas era para ter tido um desempenho melhor, justamente pela presença dela aqui no sertão. Então, o grande fator preponderante, importante, para Marília ter um importante desempenho é a capital. Ela precisa cair no principal reduto eleitoral do estado, que é a região. Cair não, é o contrário, ela precisa subir na região metropolitana, na capital e nas cidades da região metropolitana do Recife. O trabalho, o desempenho é lá. Porque aqui no sertão ela já é bastante conhecida e, principalmente, teve um grupo maior. Marília teve um grupo mais presente no primeiro turno do que mesmo Raquel. Se você for olhar quais os prefeitos que apoiavam Raquel, quais as lideranças em cada município que apoiavam Raquel, era muito restrito. Já Marília tinha um patrimônio de representatividade política. Isso talvez tenha repercutido de forma tão presente no primeiro turno. Agora, no segundo turno, o grupo, as lideranças que apoiam precisam ser mais fortes, mais incisivas na luta pelo voto. Senão, ela vai manter uma performance semelhante à que teve no primeiro turno, e aí teria muita dificuldade nesse segundo turno. Essa é a primeira entrevista de uma série que realizaremos ao longo de toda essa campanha eleitoral, uma parceria do Blog de Galvão com o canal do Everaldo Nascimento no YouTube. Everaldo, quando você fala dessa questão de números, levando em consideração o resultado final da eleição do dia 2 de outubro, ao observarmos esses números, nós já apontamos que Raquel ganhou de Marília Reis em 7
dos 8 principais colégios eleitorais do estado, ou seja, municípios com 100 mil habitantes a mais, inclusive na capital do estado. Isso é um fator a colocar preocupação na assessoria de Marília Reis? Sim, claro que sim. Principalmente porque elas entram em pé de igualdade, aliás, que são somente 2 candidatas a disputarem o voto do eleitor que escolheu outro nome no primeiro turno. Então, a Raquel entra muito bem representada nesse segundo turno do ponto de vista de firmeza. Essa firmeza de quê? De que o eleitor está reconhecendo o desempenho dela como gestora em Caruaru, na sua trajetória de servidora pública, na sua trajetória como deputada estadual e principalmente o seu desempenho como candidata ao governo de Pernambuco. Ela teve um bom desempenho, sim. E isso pode ser otimizado porque ela tem os instrumentos para isso. Principalmente quando acontecerem os debates. Por exemplo, Marília não foi aos debates no primeiro turno, ela precisa ir. Não é? Qual será o desempenho de Marília no segundo turno, no debate frente a frente com Raquel? Aliás, foi uma das provocações que a candidata Raquel Lira fez no primeiro turno, foi convidar Marília para um debate, e ela, entre mulheres, até para apresentar uma proposta, para apresentar uma perspectiva nova de governo, de resultado concreto para a população, de governo com qualidade na prestação do serviço público para a sociedade. As 2 candidatas, embora se colocando como opositoras ao atual governo, elas já fizeram parte da chamada Frente Popular do Estado de Pernambuco. Qual das 2, de fato, representa oposição ao governo Paulo Câmara? Quem mais criticou o governo Paulo Câmara no primeiro turno, né, foi Marília, até pela queixa dela junto ao Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que Raquel tem tido uma boa participação, uma boa presença do ponto de vista de equilíbrio. Ela mostra-se no centro, não no centro de ser esquerda ou ser direita, mas no centro o seguinte: Pernambuco hoje tem que ter uma discussão maior, e isso Raquel se saiu bem, uma discussão maior para debater os problemas que realmente precisam ser resolvidos, para debater a questão das estradas de Pernambuco, que hoje tem uma enorme dificuldade de manutenção e a gente não entende muito por quê, porque é um estado estruturado, não é? A própria melhoria da qualidade da saúde, a gente ainda é muito dependente dos centros. Houve uma melhoria extraordinária? Houve sim. Petrolina, por exemplo, é um centro médico de atendimento importante para o estado de Pernambuco, e aquela rede Pernambuco e Bahia, que atende muita gente da Bahia de Pernambuco, tanto na Bahia atende pernambucanos, como Pernambuco atende a Bahia. Mas hoje Pernambuco está eficiente nisso. Essa aqui é a grande verdade, porque a gente vê muito o lado crítico, o lado das dificuldades. E a verdade é que teve fatores positivos, sim, no governo de Pernambuco. Então, a crítica por crítica não foi o que construiu o crescimento de uma ou de outra candidata. O que se sai melhor é o candidato que no debate, é o candidato que nas entrevistas tem mostrado os problemas que mais preocupam o pernambucano e que tem como reunir as condições financeiras e as condições técnicas de resolver esses problemas que mais castigam, que mais fazem o povo pernambucano sofrer. Essa é uma parceria do blog de Galvão com o canal Everaldo Nascimento no YouTube. Para finalizar, Everaldo, o que os pernambucanos podem esperar da sua primeira governadora? Eu sou pernambucano da gema. Eu particularmente espero que a gente faça uma transformação. Eu tenho dito, Didi, já lhe disse isso, conversando particularmente, que eu acho que a grande construção não é estar falando mal, não é estar denigrindo imagem de político nenhum. O próprio Paulo Câmara, se for muito crítico eu dizer, se não teve a altura dos grandes governadores de Pernambuco, mas também ele foi um governador muito na dele. Você nunca viu Paulo Câmara dividindo bola, falando mal de ninguém. Isso era para também ninguém falar nele? Não, porque em determinado momento o governo dele foi muito criticado por ações básicas que precisavam e precisam chegar. Então, o que se espera agora da nova governadora, vai ser uma governadora que vai assumir os destinos de Pernambuco, que essa governadora olhe para o Estado como um todo. É triste a gente ver, Didi Galvão e amigos, ações tão necessárias e tão simples de ser resolvido, com uma distância enorme, parece que a solução não chega. Então, a próxima governadora precisa se concentrar. Não é apenas na palavra dizer unir Pernambuco, não é na palavra, isso é na verdade.
Pernambuco tem quadros importantes da política, gente que sabe fazer gestão de saúde, de educação, de infraestrutura, de ciência, de meio ambiente. E em tudo isso a gente está apanhando. É uma tristeza. E principalmente o desenvolvimento econômico, os pequenos negócios. O Sebrae, que tem uma prestação de serviço fantástica em todas as regiões do Brasil, e aqui no interior principalmente, já tem estudos extraordinários. Aproveitar o que a gente já estudou e o que a gente conhece para alavancar a bandeira do empreendedorismo, as vocações econômicas de todas as regiões, do São Francisco, do Sertão, o mais sofrido, os mais secos. Ele tem as viabilidades dele, mas eles têm, essas regiões têm as viabilidades delas. Mas parece que o Estado é muito distante. Parece que o Estado, eu não quero dizer nem muito incompetente, mas liga muito pouco para as soluções de geração de oportunidades verdadeiras nessas respectivas regiões. Então, que a próxima governadora tenha essa sensibilidade, tenha esse sentimento de cuidar, e cuidar de verdade daquilo que precisa ser cuidado, para que a gente gere de verdade melhores oportunidades em todas as regiões de Pernambuco. Um estado tão rico como nós somos, a gente precisa de uma oportunidade nova e precisa ter uma vida melhor, principalmente nos lugares mais distantes, onde a seca campeia, onde a violência domina. A gente precisa ter um estado que controle melhor essas condições e dê às pessoas que têm menos instrução, mais condição de sobreviver e de viver bem nas suas regiões, sejam essas regiões, seja ela qual for. Estamos assim finalizando a nossa primeira entrevista, parceria do Blog do Didi Galvão com o canal no YouTube Iveraldo Nascimento. Nós aproveitamos e convidamos você para nos acompanhar através das nossas redes sociais. Iveraldo, muito obrigado, e esse é um primeiro de muitos trabalhos que ainda realizaremos juntos. É sempre um carinho falar com você, Didi, porque eu sei da sua serenidade, é muito importante. A imprensa precisa também fazer o seu reencontro com a sociedade brasileira, e eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de falar com jornalistas, com pessoas serenas e que fazem realmente uma comunicação verdadeira e a serviço da vida da sociedade do nosso país, do nosso estado e principalmente aqui da nossa região do Sertão Pernambucano. Forte abraço, Didi.